Bom, gente, então assim, começando essa nossa aula de número 3, primeiramente, só fazendo uma retomada do que a gente fez, né? Nosso objetivo aqui, diferente, por exemplo, do preparatório, no preparatório a gente foca naquilo que realmente vai cair no concurso, né? Nosso objetivo não é ver a LDB inteira num concurso, num preparatório para concurso. Então, existem muitos tópicos ali da LDB que não são objeto de avaliação em concurso. Mas é extremamente importante saber a gente dominar esses pontos também. Porque dependendo do concurso que você faça, pode ser importante. Por exemplo, vocês viram que está aberto, eu acho que continua aberto o concurso para o MEC, né? Assim, nem todo mundo vai fazer, porque em Brasília, aí você teria que, primeiro, que existem alguns concursos que as provas são nas capitais, mas esse não, é em Brasília. E você passando, você tem que mudar para Brasília. Ah, depois eu posso me transferir? Depende muito, porque antigamente tinham as REMECs, né, que eram as regionais do MEC. Hoje, atualmente, não existem mais, mas assim, é um emprego federal. Em tese, você poderia estar em qualquer estado do Brasil, mas é aquela situação. E tá para abrir também um outro concurso, que é o concurso do FNDE, né? Que é quem cuida do dinheiro da educação. Também é um concurso, provavelmente, que vai ter vagas única e exclusivamente para lotação em Brasília, mas, de qualquer forma, são dois concursos que quem tentar fazer precisa ter um domínio muito grande da LDB. Então, assim, saber LDB é fundamental para quem é da educação, tá bom? Então, assim, nas nossas duas primeiras aulas a gente começou vendo. Na aula passada, a gente, inclusive, falou das modificações recentes que aconteceram na LDB. Recentes, assim, coisa de 1 mês atrás, novos artigos incorporados, artigos e incisos incorporados à LDB. E agora a gente vai dar continuidade na aula 3, a partir agora do artigo 21, que a gente começa a falar da organização da educação. Porque antes a gente estava falando de princípios, né, de normas gerais, agora não. Agora a gente está falando do processo de organização, como se organiza a educação escolar. Então, vamos começar aqui. Começando já com o título 5º, né, que fala dos níveis e das modalidades de ensino. Isso daqui é um dos principais pontos quando a gente já começa. Você lembra que lá na LDB, quando a gente começa, logo no início, ela fala assim, olha, esta lei se encarrega da educação escolar. A própria LDB, ela reconhece, olha, a educação não se dá apenas na escola. Ela se dá nos grupos sociais, em casa, na rua, em todo lugar se dá educação. Mas, para efeitos dessa lei, essa lei tem como objetivo regular a educação que se dá nos estabelecimentos de ensino, ou seja, a educação escolar. E como é que se compõe a educação escolar segundo o artigo 21? Ela se divide em duas, educação básica e educação superior. A educação básica, por sua vez, vai se dividir em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Então, são duas divisões. A primeira divisão, educação escolar, educação básica e ensino superior. A educação básica, por sua vez, ela se subdivide em 3. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês vão me interrompendo e falando, tá? Vamos lá. Começar agora a tratar da educação básica, que é um dos nossos maiores focos, né? Não que a educação superior não seja, mas geralmente quando o pessoal faz concursos, o faz para a educação básica, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Claro que tem também o magistério do nível superior, do ensino superior. Quem vai fazer concurso para MEC, FNDE, tem que dominar também, mas a educação básica é sempre o maior foco. Então vamos lá. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Aqui no artigo 22, a gente tem as finalidades da educação básica. E o parágrafo único desse artigo 22, ele foi acrescido no ano passado, através da Lei 14.407. Olha o que ele coloca além disso.
são objetivos precípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes do caput deste artigo. Ou seja, a LDB entende que para desenvolver o educando, assegurar a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho em estudos posteriores, é fundamental a alfabetização plena e a capacidade de leitura. Ou seja, com isso, a formação de leitores é indispensável para alcançar as finalidades da educação básica. Isso é um artigo muito importante que foi acrescido justamente para valorizar essa questão, que eu já falo durante as aulas, né? Tem que ler. Leia mais, leia mais. É justamente por causa disso. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo ou grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. A minha escola é organizada por ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Pode? Pode. Ah, não, a minha é por ciclo. Cada ciclo tem duração de 3 anos. Pode? Pode. Não tem nada que impeça. Na minha, tem uma proposta de uma escola que não existe seriação, não existe divisão, é só por idade. Pode? Pode. A LDB ela faculta essa organização sempre levando em consideração o que é recomendado para facilitar o processo de aprendizagem. Então, por isso que a gente tem possibilidade de tantas escolas diferentes, já citei para vocês várias vezes propostas como a da Escola da Ponte, né, e outras similares, inclusive aqui no Brasil, que vão justamente nesse sentido. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. A reclassificação é uma prerrogativa das instituições de ensino. Então, assim, eu recebo um aluno com 7 anos de idade e ele não tem escolarização anterior. Eu tenho a prerrogativa de classificar este aluno em um ano de escolaridade, através de uma avaliação, seguindo as normas, né, emanadas lá pelo respectivo ente que a escola faça parte, mas a escola pode reclassificar. Olha, ele tem 7 anos, mas o nível dele é interessante que ele fique no primeiro ano ainda, porque ele não tem uma escolarização anterior. Como eu posso falar assim, ó, ele não tem escolarização anterior, mas ele pode ir para o segundo ano, sim. Então, a escola tem essa prerrogativa de reclassificar. Tá bom? O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstos nesta lei. Então, o que acontece? Eu vou citar um exemplo que eu acho que fica muito claro nisso aqui, que são determinadas escolas em região rural que a economia da região toda se baseia na colheita, na época da safra, né? Então, o que acontece? Não são apenas os estudantes, mas às vezes os próprios professores também trabalham na época da colheita, na época da safra. Então, o calendário escolar ele pode se adaptar a essas peculiaridades. Por exemplo, se a época da colheita é de março a abril, pode-se fazer um calendário de modo que nessa época sejam férias ou recesso. Agora, o que não pode é reduzir o número de horas previstas na lei. Percebam aqui que a lei ela é sensível nesse ponto. Ela fala assim, ó, sem com isso reduzir o número de horas letivas. Isso dá a entender o quê? Eu posso reduzir o número de dias, mas de horas não. Então, vamos supor que eu tenho lá, a gente sabe que por lei, e daqui a pouquinho a gente vai reforçar isso, a gente tem 200 dias letivos e 800 horas anuais. Aí, neste caso aqui, eu poderia, como eu tenho
2 meses de safra, de colheita, eu posso reduzir um pouquinho esses dias letivos, mas mantendo as 800 horas. Isso é facultado pelo parágrafo 2º do artigo 23 da LDB. Tá bom? Seguindo. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, vamos lá agora ver as regras comuns. Primeiro, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Aqui tem várias camadas e vamos ver uma por uma. A carga horária mínima anual é de 800 horas. Ensino fundamental e médio. Ponto. Só que existe uma legislação, e a gente vai ver daqui a pouco, que inclusive está na LDB, de 2017 mesmo, a 13.415, que é essa, inclusive, que alterou. Que ela diz assim, ó, as escolas de ensino médio progressivamente alterarão, ampliarão a sua carga horária até atingir 1.400 horas, progressivamente, não diz quando. Ou seja, a perspectiva é educação integral. Só que a mesma lei fala o seguinte, em até 5 anos, todas as escolas de ensino médio deverão ter a carga horária anual de 1.000 horas. Essa lei é de 2017. Com isso, as 1.000 horas passam a valer a partir de 2022. Ou seja, hoje, a lei diz que são 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Tá bom? Distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Então, tem que acontecer as duas situações ao mesmo tempo. É hora e dia. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o seguinte, às vezes, a pessoa coloca assim, ó, e eu já trabalhei com isso, eu sei como é que funciona. São 200 dias letivos e 800 horas. Aí acontece uma paralisação, greve, seja lá o que for. E o ano letivo está sendo fechado com 96 dias letivos. E aí, o que se propõe? Bom, vamos fazer o seguinte, esses 4 dias letivos equivaleriam a 16 horas, não é isso? São 4 horas, né, 200 por 4, 8. Então, esses 4 dias letivos são 16 horas. O que a gente faz? A gente aumenta 2 horas a mais nos próximos 8 dias para dar as 800 horas. Posso fazer isso? Não, não pode. Porque a lei fala em 800 horas e 200 dias. Então, qual é a solução? A solução é colocar dias extras. Sábados letivos, se for o caso, domingo letivo, não interessa. Mas você tem que cumprir. Ou então, né, se estende, muitos municípios acontece isso. Um ano letivo termina no outro, porque precisa cumprir os 200 dias. Até porque é lei. Tá bom? 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Então, assim, classificação é a aprovação de uma para outra, né? Mas não existe aprovação para a primeira etapa do ensino fundamental. O primeiro ano do ensino fundamental, a pessoa chega e se matricula, porque a educação infantil não tem aspecto de promoção. E a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, quais são as formas de classificação? Primeira, por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Estava cursando o 4º ano, tive bom aproveitamento, no próximo eu estou no 5º. Segundo, por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas. Então, a pessoa estudou o 4º ano numa outra escola, se transfere para a minha e ela pode progredir para o 5º ano, tendo essa documentação do 4º. E independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Aqui eu só posso matricular se tiver um comprovante de escolarização anterior. Isso não existe. A LDB ela diz que, independentemente de escolarização anterior, o aluno pode ser matriculado e reclassificado, tá? Então, isso daí é uma situação que está bem clara na LDB.
Seguindo. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O que a gente está falando aqui é o seguinte: em muitas escolas existem muitos sistemas, né? Existe a progressão parcial. O que é a progressão parcial? Eu tenho lá, isso geralmente já no sexto ano, no ano, né? Eu tenho lá 10 matérias, mas eu fiquei reprovado em História e Matemática. Eu progrido para a série seguinte, por exemplo. Estou no sexto ano e reprovo em História e Matemática. Eu passo para o sétimo ano e eu fico em dependência nas outras disciplinas, né? Eu preciso, digamos assim, pagar essas outras disciplinas. 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Ou seja, faculta-se essa organização para as escolas. Às vezes você quer montar a turma de inglês com níveis de conhecimento, você quer trabalhar conversação. Então é interessante você trabalhar com níveis diferentes, independente da idade ou do ano em que ela está. Às vezes você tem crianças fluentes com 9, 10 anos, né? E às vezes você tem ali um adulto que não conhece nada. Então, é possível você montar isso. A LDB faculta, tá bom? A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Essa letra A aqui é típica de concurso, né? Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Ou seja, a avaliação ela é contínua, ela acontece a todo momento e ela é cumulativa, vai acumulando. Não é avaliou, pronto, acabou, começa do zero. Ela vai acumulando, porque o conhecimento é acumulado, né? E os aspectos de qualidade, ou seja, os qualitativos, eles sempre se sobrepõem aos de quantidade, o quantitativo. Ou seja, a minha avaliação enquanto professor deve ter mais peso do que uma prova simples, escrita, que vai dar um número, né? E os resultados ao longo do período devem ter prioridade em relação de eventuais provas finais. O que isso quer dizer? Eu tenho que olhar o desempenho do aluno ao longo do ano, quanto ele progrediu, e não só uma prova específica. Então, isso está bem sinalizado na LDB. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. O que quer dizer isso? A recuperação ela tem que ser de preferência paralela. De que adianta, assim, ó, comecei a estudar. Aí estudo. Aí quando chegar lá no fim do ano, você não aprendeu. Recupera numa prova. Não vai recuperar nada. O objetivo é, estou trabalhando determinado conceito aqui essa semana, estou vendo que determinado aluno não aprendeu. Eu já aplico a recuperação aqui, para recuperar ele, né? Porque o objetivo é recuperar o aprendizado, não é recuperar a nota, que é uma dificuldade que muitas pessoas têm em entender, né? O que é realmente uma recuperação. Prosseguindo. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto em seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Frequência mínima para aprovação no ensino fundamental e médio é de 75%. Ok? Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de curso, com as especificações cabíveis. Quem é responsável pela expedição de certificado são as instituições de ensino. Tá? A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º, olha aqui, ó, o que eu falei para vocês. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do CAPT deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio
para 1.400 horas. Então, progressivamente para 1.400 horas. Devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Prazo máximo, 2 de março de 2022. Só que tem um detalhe. No momento dessa lei, praticamente todos os sistemas de ensino já ofereciam isso. Porque 1.000 horas, a gente não está falando de 1.000 horas de relógio, né? Porque o ensino médio, ele não trabalha com hora relógio, ele trabalha com hora aula. Então, eu particularmente não conheço nenhum estado, né? Porque o ensino médio geralmente ele está no estado. Eu não conheço nenhum estado que tivesse menos de 5 tempos diários. Geralmente é 5 ou 6, e alguns é até 7, né? É 5 ou 6. Então, eles já atendiam essa questão da carga horária mínima. Então, assim, foi uma lei que só serviu para consolidar uma coisa que já havia, tá bom? Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º. Ok? Pessoal, até aí tranquilo? Certinho? Sim. Então, seguimos. Será o objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Isso daqui é uma coisa muito importante, porque, assim, quando a gente fala em qualidade do ensino, é impossível a gente não falar no número de alunos numa turma. Então, assim, é muito difícil você dar uma aula de qualidade se a tua turma tem 40 alunos. É muito difícil, você não consegue dar uma atenção individualizada. Então, o que a lei diz? Tem que ser objetivo permanente das autoridades estabelecer essa relação adequada. Mas não é a LDB que fala isso. Quem tem que regular isso são os sistemas de ensino. São eles que têm que falar. Por exemplo, Sistema Municipal de Ensino de Salvador. Ele que tem que estabelecer, olha, o número mínimo de alunos por turma, o número máximo, perdão, é X. Justamente para alcançar a qualidade. Então, a LDB diz isso. Cada sistema tem que ver isso. Tá? Que é o que está no parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetros para o atendimento do disposto nesse artigo. Ok? 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Isso é uma lei de 2013, que alterou o LDB. Mas a nossa base ela só vem em 2017. Né? Então, já era prevista essa base, só que não tinha. Agora, nós já temos a Base Nacional Comum Curricular, a nossa BNCC. Né? Os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então, aqui já mostra o que deve ter nessa base. Né? O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Ou seja, ensino de artes é obrigatório na educação básica. E a gente vai ver algumas outras obrigatoriedades. Né? A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório na educação básica. Agora, tem os casos facultativos. Quais são os casos em que é facultativo ao aluno fazer educação física? Primeiro, jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Se eu trabalho 6 horas ou mais, eu não sou obrigado a fazer educação física. Segundo, maior de 30 anos. Quem tem mais de 30 anos não é obrigatório fazer educação física. Terceiro, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática de educação física. Se no serviço militar, na convocação, seja o que for, você já estiver obrigado à prática da educação física, você não precisa prestar na educação básica.
amparado pelo Decreto-Lei 1044 de 1969. É um decreto que enumera uma série de doenças que permitem que a pessoa não faça atividade, né? E que tenha prole, ou seja, se tiver filho, a pessoa não é obrigada à prática da educação física. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, que foram as matrizes que nos forjaram, né? No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Aqui é interessante porque já há sinalização, né? A partir do 6º ano é inglês. Existe uma proposta da LDB agora, do governo agora, para tirar a obrigatoriedade do inglês e deixar a obrigatoriedade da língua estrangeira, né? Mas isso é apenas uma proposta ainda. Por enquanto, vale o que está na LDB, ok? Professor, o inglês é só a partir do 6º ano que é Não, obrigatório? calma aí. A gente está indo aos poucos. A gente está falando de fundamental ainda. Tá. Vai Porque eu ter já estou outra aqui. situação aí. Beleza. Tá Não, bom. mas pode ficar tranquilo, vai chegar lá. É porque a gente está indo aos poucos. E é interessante a gente ver essa gradação da LDB. Eu estou na escola que está tendo inglês lá e não é obrigatório, aí já viajei aqui. Tá bom. Não, mas tem obrigatoriedade sim. A gente vai ver Beleza. daqui a pouco. Tá bom. Aí, no parágrafo 6º, a gente fala dos componentes curriculares, né? Ou melhor, das linguagens que compõem o componente curricular de arte, né? As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Então, as artes, elas são compostas por artes visuais, dança, música e teatro. Tá? A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Isso daqui é uma situação que muita gente desconhece. Mas, por lei, no mínimo 2 horas mensais tem que se exibir um filme nacional. E, sinceramente, eu entendo que a maioria das escolas burlam isso daqui, né? Vejo não também. A lei diz que uma vez por mês é preciso exibir, né, pelo menos um filme nacional, 2 horas, né? Então isso está na LDB. E às vezes a pessoa pode falar, não, isso daqui eu acho que não é não. E é sim, está na lei. Tá? Que as escolas não cumprem, mas está na lei. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material adequado a cada nível de estudo. Então, o que foi acontecendo? Vocês vão reparar que vão surgindo vários incisos, né? Vários parágrafos. Então, começou. O parágrafo 8º de 2014 falou que tem que botar filme. O parágrafo 9º de 2021 fala em direitos humanos, prevenção à violência. Não que não sejam importantes. Aí, olha o que acontece. O parágrafo 9A fala: educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. É de 2018. O que acontecia? Toda hora entrava alguma coisa. E fica muito caótico, né? O que o que tem que botar, o que não tem. Então, olha o que acontece no parágrafo 10 em 2017. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Então, aqui vocês vão ver o parágrafo 9º, o 9A, eles falam de temas transversais. Até aí tudo bem. Agora, se você quiser incluir na base, dizer que é obrigatório ter na base, é preciso que seja aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, que é a instância normativa, e seja homologado pelo Ministro da Educação. Ok? Seguindo. Aí um artigo importantíssimo, né? O artigo 26A.
nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, muita atenção, fundamental e médio, não é educação básica toda, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Essa é a 11.645 de 2008. Né? O conteúdo pragmático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Porque a gente sabe que a nossa história, o nosso currículo, é um currículo muito europeizado, né? Olhando muito para a Europa. Então, o objetivo da lei era justamente que esse estudo também fosse feito nas outras dimensões, né? Na dimensão da cultura negra e da cultura indígena também. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Porque a ideia não é você colocar lá uma disciplina, história e cultura africana e indígena. Não é esse o objetivo. O objetivo é que elas estejam perpassando por todo o currículo escolar, mas em especial passem por educação artística, né? Trabalhar arte indígena, arte africana, né? Literatura. A literatura indígena, ela é mais oral, né? Então a gente tem vários outros, mas ela passa de forma oral. Mas a literatura africana é riquíssima, a gente tem grandes, inclusive em língua portuguesa, tá? Literatura africana em língua portuguesa, você tem grandes autores que às vezes não são explorados na escola. E, obviamente, na história brasileira também, né? Então são todas essas dimensões. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho e promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais, inclusive as não formais, tá? Então é importante isso aqui. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. O currículo da educação rural não pode ser uma reprodução da urbana, né? Os interesses são diferentes, as necessidades são diferentes. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? Adequação à natureza do trabalho na zona rural. E aí o parágrafo único, esse parágrafo único do artigo 28, ele inclusive foi tema de prova. Eu não sei se foi o tema da prova em si ou se foi uma questão que eu desenvolvi agora com uma das turmas do preparatório. Eu acho que foi tema de prova. Não, foi tema de prova porque as questões que eu desenvolvo são de preparatório. Eu estou falando se não foi questão de prova atual agora. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, assim, geralmente o pessoal se assusta. Fechamento de escola não pode. Pode. Por que não pode fechar? Pode fechar. Agora, o que acontecia antes é que o fechamento se dava sem nenhum tipo de... né? Mudava o prefeito não gostava de indígena e de quilombola e de população rural, ele ia lá e fechava a escola. Era assim que acontecia, né? Agora não. Para que a escola, uma escola do campo, uma escola indígena ou quilombola seja fechada, é preciso uma manifestação do órgão normativo do sistema de ensino. Quem é o órgão normativo? No âmbito municipal é o Conselho Municipal de Educação. E aí ele vai ter que considerar a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação para fechar a escola,
a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar que vai ser afetada por aquilo. Tá? Então, tem todas essas situações. Ok? Oi, Karina, pode falar. Oi, professor, bom dia. E, geralmente, quais são essas justificativas para o fechamento das escolas? Aí depende. São eles que têm que justificar, né? Porque está fechando. Ou o número de alunos é insuficiente, mas aí a gente não tem como saber, né? Eles que têm que justificar. Geralmente, pedido de fechamento desse tipo de escola acontece para aqueles governos que não gostam muito de trabalhar com quilombola, com indígena e tudo. Então, eles falam, tem muito pouco aluno, o gasto, está fazendo uma outra escola com melhor condição. Mas, depende, a gente não tem como saber. Eles que precisam justificar. E a justificativa precisa ser aceita, né? Não é só justificar. A justificativa precisa ser aceita pelo Conselho Municipal de Educação, se for um órgão municipal. Se for Estado, o estadual. Mas não tem como recorrer dessa decisão, assim, num âmbito maior. Pode ir para a justiça, né? A lei diz que nada pode ficar de fora da apreciação do Poder Judiciário. Mas se o órgão normativo do sistema de educação diz que é válido, você só pode recorrer à justiça. Não tem a quem você recorrer. Os sistemas são autônomos, né? O sistema federal não pode interferir no municipal, nem no estadual. Então, se por um acaso houver aprovação do conselho para o fechamento da escola, só via judicial mesmo. Mesmo que o conselho aprove uma decisão do prefeito que é contrário a esse tipo de escolarização. Imagine, é isso que eu estou, sabe? Eu fico pensando nessas coisas, essas questões. Porque a questão é a seguinte, o prefeito apresentou a justificativa. Antes ele podia simplesmente fechar. Agora o conselho precisa analisar. Se o prefeito apresentou a justificativa, né, não é nem o prefeito, é o secretário de educação que apresenta, e o conselho municipal acatou, disse que é válido, já foi deferido, né? Fecha-se a escola. Quem, por um acaso, se sentir prejudicado, pode recorrer à justiça. Agora, assim, eu não estou falando que todo mundo que é contra fecha, né? Sim, eu estou falando que para isso acontecer é preciso ter essa justificativa. Tá? Geralmente o conselho ele é a favor, né, do atual governo, assim. A gente porque o conselho geralmente ele é um órgão colegiado que a maior parte das indicações geralmente é feita pelo governo, né? Isso aí está tudo esquematizado. Só que aí, para isso, existe várias vezes a justiça barra isso. Principalmente quando a comunidade escolar afetada consegue comprovar que aquilo vai prejudicar. A justiça barra e pronto. E aí continua a escola. Então, isso acontece muitas vezes. Tá? Obrigada, professor. Nada. Vamos lá. Continuando. Agora vamos falar da educação infantil, né? A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Isso é interessante da gente ver, tá? Complementando a ação da família e da comunidade. Porque a educação da criança, né, principalmente dessa faixa etária, ela não é de responsabilidade apenas da escola ou da família, mas de toda a comunidade. A educação infantil será oferecida aí vem aqui a divisão da educação infantil. A gente tem as creches ou entidades equivalentes para crianças até 3 anos de idade e as pré-escolas para as crianças de 4 e 5 anos. Por que isso? Porque hoje a pré-escola é obrigatória na educação. A pré-escola faz parte da educação básica. A creche, da educação básica obrigatória. A creche, não. A creche faz parte da educação básica, sim, mas não da obrigatória. A obrigatoriedade é a partir dos 4 anos de idade. Bom? A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. E aí vem algumas diferenças em relação ao fundamental e médio que a gente viu.
Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças sem o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. Aí eu sempre pergunto assim, existe avaliação na educação infantil? Claro que existe. Até mais do que no fundamental e no médio. Porque na educação infantil, todo o processo de desenvolvimento da criança é fruto de avaliação. E no fundamental e médio, o pessoal acha que avaliar é só aplicar prova. E não é. Né? Então, o que acontece? A avaliação ela vai existir a todo momento. O que não existe na educação infantil é promoção. Se ela não desenvolver o suficiente, ela não vai ser promovida. Isso não existe. Se ela faltar muito, ela não vai ser promovida. Não existe. Não existe nenhum objetivo de promoção da educação infantil. Oi, Brisa, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Uma dúvida, se a família solicitar da escola que a criança repita, né? Seja retida aos 4 anos de idade, a escola pode? Não pode. Não pode, de forma alguma. Primeiro que a família ela não tem que apitar nisso, né? O processo de desenvolvimento é da escola, não é da família. Né? Quem vai verificar o desenvolvimento no aspecto educacional é a escola. A família, por mais que, mas a mãe é professora, o pai é professor, não importa. Os especialistas em educação que estão trabalhando é a escola. Nesse caso da família pedir, para o meu filho repetir, o que a escola tem que fazer é mostrar que a educação infantil, o processo da educação infantil, é justamente do desenvolvimento social. Não tem o menor sentido ter nenhum tipo de reprovação na educação infantil. E quando eu digo menor sentido, eu não estou nem falando no sentido legal, eu estou falando no sentido do desenvolvimento biológico, inclusive. Não tem nenhum sentido isso. Então, quando o pai e a mãe, isso acontece, vem pedir, o que a gente tem que fazer é explicar que isso não faz sentido. Inclusive, é ilegal. Né? Oi, Karina. Professor, pode falar. eu fiquei com uma dúvida no anterior sobre a obrigatoriedade. O governo, ele é obrigado a oferecer educação infantil. Os pais é que não são obrigados a matricular naquele Na creche. creche. Pronto, é isso. A oferta é obrigatória, mas assim, também acontece o seguinte, a oferta é obrigatória, mas como a matrícula não é obrigatória, o governo não é obrigado a dar vaga para todo mundo. Sim. Né? Então, o que acontece? Tem muito município que tem uma instituição para o município inteiro. Ele está cumprindo a obrigatoriedade. Né? Então, essa é uma situação bem peculiar. A gente já tem... Não tem para todo mundo. Existe uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, olha, se o pai e a mãe comprova que precisa da creche, ele pode ingressar na justiça e a justiça vai obrigar a oferta. Mas não tem vaga. Paga-se, então, uma escola particular para criança. Porque isso está na LDB da questão da obrigatoriedade da educação infantil, é um direito. Então, isso está pacificado já no Supremo Tribunal Federal. Agora, não é automático. Se o pai, por exemplo, eu preciso da creche, não tem condições, ela pode entrar na justiça e solicitar a vaga. E provavelmente vai conseguir. Só através da justiça mesmo, né? Só através da justiça. Certo. Então, a oferta é obrigatória e a matrícula é facultativa, não é isso? Exatamente, na creche. Na creche. Sim. Até os 3 anos. Exatamente. A partir do 4º passa a ser obrigatória. Obrigatório. Bom? 2, carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias letivos, igualzinho ao ensino fundamental, né? 800 horas em 200 dias. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. 7 horas é jornada integral. De 8 da manhã às 3 da tarde é tempo integral? Sim. 8 mais 7, 15, 3 horas da tarde. Isso é considerado jornada integral. Mas as crianças dormiram. Está dentro da escola? Se está dentro da escola, é turno integral. Tá bom? Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Percebam que no ensino fundamental e médio é 75%. 75%. Na educação infantil é 60%. E aqui fala que é exigida a frequência mínima de 60%. E se por um acaso a criança não atingiu os 60%, o que acontece?
Reter não pode. De jeito nenhum. E aí, o que que acontece? O que acontece é que ela não deve chegar a esse ponto de 60%, porque a escola tem que notificar antes. Tá, mas e se Corre chegar? E se chegar? Aí, se chegar, eu não sei, professor. Boa pergunta. O que que acontece? Não existe retenção. Não existe retenção. A criança não vai ser reprovada. Ela pode ter ido a uma aula no 4 anos, que no ano que vem ela está no 5. Agora, o que que acontece, então, se aqui fala em exigida frequência mínima? Os pais são responsabilizados. Porque a educação infantil ela é um direito. A criança não pode ser punida. Ela foi prejudicada. Então, no caso, o que vai acontecer é que esses pais vão ser responsabilizados. Agora, é claro, a gente não precisa esperar chegar a todas essas faltas. Se você está reparando um número de falta muito grande, isso já tem que ser sinalizado. Inclusive, a própria LDB, ela fala que tem que acontecer o quê? Quando a criança está faltando muito. Chamar os Informar pais, o conselho tutelar. Primeiro eu chamo quem? Os pais. os pais. Os pais. Eu tenho que falar, olha, o que está acontecendo? Às vezes a criança está doente, tá, tudo bem. Mas o que está acontecendo? Aí, se os pais chamou... Detalhe, tudo registrado, tá, gente? Sim. Tudo registrado, tá? Porque palavra o vento leva. Então, é tudo registrado. Se, por um acaso, as faltas continuarem, os pais estão sendo chamados e as faltas continuam, aí o conselho tutelar tem que ser acionado. E tudo com registro. Porque se chegar lá na frente, por exemplo, essa criança pode estar sendo vítima até de violência. Ela pode estar sendo vítima de abuso, de violência, né? Então, vamos supor que está acontecendo isso. Ela não está indo para a escola porque, como ela está toda marcada, o pai não quer que a escola descubra. E aí não manda para a escola. E aí o que que acontece? Se a escola não fala nada, a escola não tem como descobrir. E isso uma hora vai estourar lá no Ministério Público, lá na Justiça, com o juiz. E aí... professor, mas tem todo um processo, viu? Porque a escola fica até, às vezes, intimidada de chamar o conselho devido às questões sociais mesmo, né? Da ela não criança, pode ficar, não, alguns porque é lei. envolvimentos. É lei, mas que existe isso, existe. Existe, e aí você... É o que eu estou falando. Se você... não, vou ficar com medo, não vou chamar pela questão. Depois você vai responder junto. Sabe por quê? Sim. Quando chegar lá no juiz e, por um acaso, essa criança estava sofrendo algum tipo de abuso ou alguma coisa, e a primeira coisa que o juiz vai perguntar assim, a escola comunicou, o que que a escola fez? Aí a escola vai falar assim, eu não fiz nada. Vai responder junto. Uhum. Eu já Sim. vi professor perder matrícula por questões semelhantes. Professor que não estava em sala de aula, estava na gestão, né? Era diretor. Deveria ter comunicado e não comunicou. Respondeu a processo administrativo disciplinar. E ainda estava respondendo na justiça. Então, assim, sei que dependendo da situação, do local em que tiver, é complicado. Mas o conselho tutelar precisa ser acionado. Senão, a gente responde com o nosso CPF. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Oi, Carla, pode falar. Não, por fim, você respondeu aí a questão quando a Cristiane estava falando, porque tem mais ou menos uns 20 dias que teve uma modificação, que era da responsabilidade, foi uma coisa mais efetiva, de fato, que uma das funções do professor é comunicar os maus tratos com criança. E teve essa mudança recentemente, acrescentada na LDB. Pronto, você já foi responder que você falou assim, aí é lei, pronto, era isso. A gente não discute, lei a gente cumpre, né? E é uma lei que, caso a gente não cumpra, a gente pode ter problemas sérios, porque essa é uma das que funcionam, tá? Sim. Principalmente o juizado nas varas de infância, né? Existe um cuidado maior hoje com isso. Não é 100%, não é 100%, mas é bem melhor do que era. Então, a gente precisa, como educadores e como escola, ter muito cuidado em relação a isso, tá bom?
5, expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. A questão é a seguinte, lá quando a gente transfere uma criança no ensino fundamental, vem um histórico com as notas e tudo. E na educação infantil? A educação infantil não tem nota. É preciso ver o processo, um relatório do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Isso é direito da criança, tá? Se você está lá na educação infantil, aí o pai vai transferir, eu quero a documentação. Ele tem o direito de ter esse relatório, né, de desenvolvimento, até para apresentar na outra escola também. Tá bom? Seguindo. Agora vamos falar do ensino fundamental, né? O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Então, quais são os objetivos aí do ensino fundamental? Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. E o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Aí o parágrafo 1º eu gosto de chamar muita atenção dele, né? É facultado ao sistema de ensino de dobrar o ensino fundamental em ciclos. Nós geralmente temos um ciclo de alfabetização, que é o primeiro, segundo e terceiro ano, né? E depois passa a ser seriado. Eu sou um grande defensor dos ciclos. Na minha opinião, todo o ensino fundamental devia ser seriado, enciclado. 1º, 2º e 3º, depois põe 4º e 5º, ou 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. O objetivo do ciclo é expandir o tempo educativo. Às vezes, 1 ano é pouco para você aprender. Às vezes, você precisa de mais tempo. Oi, Ana Paula, pode falar. Eu sou professora da Rede Municipal de Camaçari. Sim. E lá é assim. Lá é ciclos. Por exemplo, alunos do 6º e do 8º ano, eles não repetem. Eles não perdem de ano. Eles são automaticamente aprovados para a série seguinte. Contanto que eles tenham presença. Eu só tenho uma preocupação em relação a isso. Não transformem o ciclo em promoção automática. Porque o que acontece é o seguinte, o pessoal pegou uma proposta muito legal de ciclo e utilizou só para diminuir o índice de reprovação. Porque o índice de reprovação, ele impacta diretamente no IDEB. Então, isso é desvirtuar a proposta do ciclo. Você pega e, como a Ana Paula mesmo colocou, é o ciclo, então você não pode reprovar nesse, a promoção é automática. Você usou o termo correto, promoção automática. Promoção automática é diferente de progressão continuada. E promoção automática eu sou totalmente contra. Eu também. Eu acho absurdo. Agora, a proposta de ciclo qual é? Vamos supor, eu tenho lá, 1º, 2º e 3º ano, a gente já conhece como funciona. Mas vamos lá. Vamos construir um ciclo de 4º ao 6º, 4º, 5º e 6º. Isso dito, no 4º e no 5º ano as crianças não reprovam, porque elas estão dentro do ciclo. Elas só podem ser reprovadas ao final do ciclo. Mas qual é o objetivo do ciclo? É que, ao final daqueles 3 anos, as crianças tenham atingido esse objetivo. Então, quando eu começo lá no 4º ciclo, eu já estou olhando para os objetivos que ele tem que chegar lá no final do 6º. O grande problema é que, às vezes, aí você tem lá o professor do 4º ano. Trabalha, aí a criança não consegue desenvolver determinados conceitos. E aí, o que acontece? Ela passa para o 5º ano. O que o professor do 5º ano faz? Ele nem sabe o que estudou no 4º. Ele vai trabalhar a matéria dele de 5º. Isso não é ciclo. Isso é seriado. Isso é proposta seriada vestida de ciclo. Na proposta de ciclo é assim. O aluno estudou no 4º ano. Estudou, não conseguiu atingir os objetivos propostos para aquele ano. Aí, o professor de 4º ano vai fazer um relatório sobre os avanços e as deficiências dessa criança, e o professor de 5º ano vai desenvolver em cima daquilo. Ou seja, tem que parar
tem que continuar onde parou. Porque senão não é ciclo. Essa é a proposta de ciclo. Se não for assim, não é ciclo, é promoção automática. E Verdade. promoção automática é a pior proposta possível que existe, se chama promoção automática. Concordo. Acho E assim, absurdo. não confundam promoção automática com progressão continuada. Progressão continuada é, na minha opinião, o melhor dos sistemas possíveis para aprendizado. Progressão continuada é isso que eu estou falando, ela é dentro de um ciclo. O ciclo ele é mais longo, ele não é um ano de escolaridade só, ele pode ser 2, pode ser 3. E existem objetivos para o aluno alcançar naqueles 3 anos. Ao final de um ano, se o aluno não atingiu aqueles objetivos parciais, não tem problema. Lá na frente. É o seguinte, só que existe uma interação entre os professores para falar assim, olha, ele sabe isso, ele parou isso, ele tem que continuar daqui. E você dá continuidade, você não começa do zero. Se não for assim, não é progressão continuada. E se não for progressão continuada, é só para inglês ver. Então é preciso ter muita... Às vezes a gente confunde, né? Sempre que eu falava em progressão continuada, o pessoal associava com promoção automática. É totalmente diferente. E muitos municípios usam a promoção automática, principalmente para aumentar o índice do IDEB. A gente sabe que existe isso. Exatamente. Ok? Bom, então, prosseguindo aqui, vamos lá. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino médio, olha aqui, ó, o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Vocês vão perceber que na LDB não vai ter em um momento sequer falar em promoção automática. A gente fala em progressão continuada, que é bem diferente do conceito de promoção automática. Tá bom? O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Isso é importante, tá? As comunidades indígenas têm direito de utilizar as suas línguas maternas, embora o ensino fundamental ele seja ministrado em língua portuguesa, mas elas podem sim utilizar suas línguas maternas. O parágrafo 4º eu acho muito importante, eu já vi cair em prova recentemente, né? O ensino fundamental será presencial. Só existem 2 possibilidades dele ser à distância. Como complementação da aprendizagem, né? Eu tenho aula presencial e vou fazer um além, um reforço, ou complementar a carga horária. Aí você pode complementar com EAD. Ou em situações emergenciais, que foi o que a gente teve agora recentemente, com a pandemia, né? O ensino fundamental ele ficou à distância por causa de uma situação emergencial e encontrou amparo no parágrafo 4º, que dizia que em situações emergenciais o ensino fundamental poderia ser presencial. Bom, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei 8069, que institui o ECA, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Infelizmente, eu não vejo isso acontecer. Eu não vejo professores trabalharem ECA. Não precisa ser a lei, ensinar a lei, né? Mas os direitos. Isso às vezes se passa muito, né? Uma vez eu ouvi um absurdo de um professor falando assim, criança já tem muito direito, tem que ter dever. Eu cheguei, nossa, não vou nem falar nada, né? Num país como o Brasil, a gente dizer isso é de uma ignorância atroz. Oi, Ana, pode falar. Eu sou exceção, porque eu não só trabalho, graças a Deus. Faço atividades e eles fazem até apresentação para os outros alunos. Vão de sala em sala, mostrando os direitos, né? Exatamente. Esse ano ainda não comecei, estamos em greve em Camaçari, né? E aí, começaria agora. Aí, assim que voltarmos da greve, já começo, porque eu incluo na 3ª unidade. Perfeito, perfeito. E detalhe, eu acho que seria muito importante, eu ainda, o dia que eu tiver, assim, com um tempinho a mais, eu vou escrever para algum deputado e tudo, para propor um projeto de lei inserindo Constituição na educação básica. As crianças precisam entender o que é a Constituição, entender seus direitos. Sabe por quê? Cresce, vira um adulto que não sabe seus direitos, acha que é a favor do governo, quando está tudo na Constituição, né? Então, essa parte que trata sobre direitos, sobre ensino das leis, eu acho importantíssimo.
Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Aí já aparece, né? Símbolos nacionais, a gente já tinha visto os outros. Vão vir várias situações desenhadas aqui no ensino fundamental. O ensino religioso... Aí o artigo 33 é importante. A gente já viu, inclusive, na Constituição Federal, né? O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, vamos lá. Ensino religioso, ele é de oferta obrigatória, mas a matrícula ela é facultativa. Ou seja, os sistemas são obrigados a oferecer o ensino religioso, mas a matrícula ela é facultativa. Matricula-se quem quiser, tá? Mas é obrigatório. E, detalhe, é preciso que a disciplina seja incluída no horário normal das escolas. Você não pode fazer assim, turno da manhã, o ensino religioso é à tarde, vem quem quer. Não pode. Tem que ser no horário normal da carga horária. Tem que estar incluído ali, ensino religioso. E faz quem quer. Quem não quiser, não faz. Tá bom? Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Oi, Rosana, pode falar. Rosana? Não sei se quer falar ou se é acidente. Pode ser o áudio. O microfone está fechado, Rosana. Ou foi acidente aí? Não, realmente estava fechado. Tá me ouvindo? Então pode falar. Agora tô. Bom dia, gente. Consegui entrar agora. Bom dia. Bom dia a todos. Você trouxe aí a respeito desse ensino religioso obrigatório, né? Mas facultativa a matrícula. Isso. Por exemplo, eu sou professora, né? E tenho essa disciplina para dar a meus alunos. Mas eu não vejo nenhum... Aí começa a matrícula facultativa, o pai tem que ir na escola, dizer que não vai assistir. Como é? Isso aí eu não entendi. O pai pode falar que não quer que a criança assista ensino religioso. Pronto. Ela não assiste. Enquanto isso, ele assiste normal? Não entendi. Como assim? Por exemplo, os pais sabem que tem essa disciplina, não é isso? Sim. Certo. Se nenhum foi à escola, é porque para eles é tranquilo. É isso? Eu acho que a escola... O correto seria a escola, porque assim, a gente não pode partir do princípio que os pais conhecem a LDB. Né? É isso, Geralmente, em reunião de pais, isso pode ser colocado. Olha, a gente tem a disciplina de ensino religioso. Então, caso vocês não queiram, a gente sinaliza, vocês podem falar que eles não assistem. Porque poderia ser feito ao contrário. Olha, quem quiser vem e manifesta que quer. Ou ao contrário. Isso daí é uma forma de organização da escola, de como vai ser feito isso. Agora, os pais, eles têm o direito de falar assim, eu não quero que meu filho assista. Pronto, acabou. Aí não se fala mais. Tá? Mas é sempre bom orientar os pais, porque nós somos da educação. Nem todos os pais são, nem todos os pais têm esse conhecimento. Então a escola tem que orientar, olha, tem ensino religioso, funciona assim, assim, assado. Isso é importante. Tá? Eu mesmo, nesse processo aí da aula de religião, eu trago mais coisas direcionadas a falar exatamente da diversidade religiosa, trago a parte do direito, né? Trago o assunto voltado, não totalmente, não religioso, mas voltado ao ser, né? Então, eu acho que... Mas tem muitos professores que trabalham realmente, né? Então, eu acho que quando fala facultativo, eu acho que a organização escolar deveria passar também, né? Isso é fundamental para a escola, né? Exato. Mas eu, quando eu estou nessa disciplina, eu trago algo dessa natureza. Porque mas eu acho ideal, inclusive. É o ideal, inclusive. Exatamente. Até porque percebam que o artigo 33, olha como é que ele termina, vedadas quaisquer formas de proselitismo. O que é proselitismo? É você tentar impor uma religião, né? Você tentar converter a pessoa para aquela religião.
Então, assim, você não pode, eu sou católico, então eu vou ficar catequizando as crianças segundo o padrão católico. Ou eu sou evangélico, eu vou falar sobre isso. A gente tem que entender que existe uma diversidade. Ninguém é obrigado a seguir a sua religião, né? Por isso que o que a Rosana falou é bem interessante. É preciso, inicialmente, o ideal, né, quando isso não é regulamentado pelos sistemas, é que se dê uma noção geral sobre diversidade, sobre respeito, e tudo isso passa por religião. Oi, Norma, pode falar. Oi, bom dia a todos. Professor, o ensino religioso, ele é obrigatório em toda a educação básica? Não, fundamental. Só fundamental. Fundamental. Mas geralmente a gente não... Eu sou professora, geralmente eu não vejo isso acontecer. Porque não está cumprindo a lei. Nem eu. Porque provavelmente não está cumprindo a lei e provavelmente a supervisão do município não está cobrando. Porque está na lei, está bem claro lá. Né? Está bem Então, claro. Isso é burlar a lei, né? É a oferta. Isso é burlar a lei, né? Exatamente. Porque não pode nem dizer, eu não sabia. Essa lei é de 1997. Ela tem 26 anos, essa lei. Já tem um bom tempo. Então não tem como dizer que não sabia. Né? Oi, Karina, pode falar. Não, é que acaba não sendo facultativo. As escolas, na maioria das vezes, elas não oferecem, e quando oferecem, não comunicam aos pais. Então, os alunos por si só, eles não têm autonomia de dizer que não vai assistir. Mas aí, eles deveriam ter. Eles deveriam ter. Os alunos poderiam falar que não querem assistir, e é direito deles. Não precisa ser necessariamente os pais. As crianças, elas têm o direito de dizer que não vão assistir. Elas né? têm autonomia de dizer que não vão assistir, mesmo os pais não autorizando? Tipo, ele simplesmente sai da sala... Você falou que quando os pais não sabem. Se o pai não sabe, a criança diz que não quer, ela não é obrigada a assistir. Agora, se o pai falou que tem que assistir, elas são crianças, elas estão na idade escolar ainda, né? Porque o que a gente vê, na maioria das vezes, as escolas não oferecem, e quando oferece, não comunica os pais. Então, acaba que é obrigatório. São 2 erros. O primeiro erro é não oferecer. E o segundo erro é quando oferecer, não comunicar. 2 erros aí. Tem que ser oferecido e tem que ser comunicado. Justamente que é para dar a possibilidade de falar que sim ou que não. É meio complicado. Depois a criança quer sair, aí o professor manda a criança sair, aí a direção vem perguntar porque esse aluno tá... É bem complicada essa situação. Mas assim, isso acontece muito por causa de desconhecimento da lei. É desconhecimento da lei, né? Aí a criança não quer assistir, tá? Aí o professor tira de sala e o diretor, não, tem que assistir. Aí você mostra, o artigo 33 fala que a matrícula é facultativa. Mas a criança não optar, quem tem que optar é o pai. Tá, então chama o pai. O pai sabe? O pai concordou? Se o pai disse que tem que assistir, aí sinto muito, a criança vai ter que assistir. Porque ela tá aí numa faixa etária, que ela é criança ainda, ela não é nem adolescente, ela é criança. Então tem que assistir. Agora, se por um acaso o pai não sabe e a escola não quer contar, aí o buraco é muito mais embaixo, né? O negócio é muito mais feio, porque não pode acontecer isso. Ok? Oi, Ana, pode falar, Ana Paula. Então, lá na escola tem o ensino religioso, agora sim, é bem diferente, porque fala de todas as religiões, não de uma em especial, e fala de outros assuntos também, como adolescência, liberdade. Porque a ideia da proposta da educação religiosa, o ideal seria isso, né? O ideal seria isso. O Supremo, ele disse que pode-se trabalhar religiões. Só que para trabalhar religiões específicas, se por um acaso eu falar para você assim, tá, vai trabalhar religião específica, então você tem que atender todas. Se o cara falar que é islâmico, você tem que ter um professor de islamismo para atender ele. Então, por isso que é complicado você trabalhar com religiões. Mas aqui na minha região, a maior parte ou é católico ou é evangélico. Tá, mas se tiver um que não seja, vai ter que ter professor para ele. Essa que é a questão. Tá? Então, por isso que tem esse problema de você querer trabalhar religiões específicas. Pode trabalhar? Pode.
mas tem que atender a todos, tá? Exatamente. Então, seguindo. Onde que eu parei? Parará. Os sistemas regulamentarão, tá? É os sistemas que vão definir. Quem vai definir isso, tá? São os sistemas. O que vai ser estudado? Ah, vai ser sobre religião específica. Ah, não vai ser religião específica. Vai ser uma questão mais geral, como a Ana Paula colocou lá na escola dela. Isso são os sistemas que definem. E, inclusive, quem vão ser os professores? Vai ter alguma habilitação específica? Vai ter que ser formado em ensino religioso? Que agora você tem licenciatura em ensino religioso. Ou então pode ser um professor qualquer com uma pós em ensino religioso, que também tem. Então, tudo isso. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída por diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos do ensino religioso. Isso que não acontece, tá? Está na lei, mas não acontece. Deveria, mas não acontece. Artigo 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Porque qual é o objetivo? É que, no futuro, nós tenhamos educação em tempo integral. Né? São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta lei. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério dos sistemas de ensino. Percebam aqui, a critério dos sistemas de ensino. Por que isso? Nem todo mundo tem condição de botar um ensino integral na rede inteira. Então, a ideia é que progressivamente eles vão se organizando, vão aumentando, para que a gente tenha uma educação em tempo integral. Ok? Pessoal, colocamos mais uma boa parte da LDB aí, né? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que vocês ainda ficaram um pouquinho sem entender ou que gostariam de aprofundar mais? Não? Não, professor, E só agradecer. Não, professor. É Perfeito, muito aula conhecimento. Ótimo. Então, assim, Oi, Rosana. Não, levantou, foi assim, quem levantou e abaixou, às vezes foi acidente. Se não foi, pode falar, fica à vontade. Lembrando que no sábado que vem a gente tem a nossa aula 4, e aí a gente vai dar continuidade. Lembrando que a gente vai começar a falar do ensino médio. E aí tem que hora? Modificação. Oi? O mesmo horário. Não entendi. O mesmo horário. Não, eu vou marcar com vocês. Deve ser um pouquinho mais tarde, tá? E se for pela manhã, eu não vou poder, porque eu vou... Não, é sempre pela manhã. Sábado é sempre pela manhã. Mas lembrando que todas as aulas são gravadas, todas as aulas ficam disponibilizadas lá no canal do YouTube. As nossas aulas de legislação educacional, elas são abertas. Lembrando que são abertas, qualquer um pode ver, mas a certificação é só para quem fizer as avaliações, o pessoal que está lá no grupo, que acompanha o Classroom, né? Lembrando sempre, lá no grupo do WhatsApp, a gente tem o link do Classroom, que fica a aula, fica material, eventual material, né? Porque geralmente só está a lei lá mesmo. E o link também da aula ao vivo, que é sempre o mesmo toda a aula, né? Então ele fica lá também ao vivo. Fica lá também na descrição do grupo, tá bom? Pessoal, eu confirmo com vocês durante a semana o horário da nossa próxima aula, mas provavelmente deve ser às 9, ainda vou confirmar com vocês, e vamos nos falando lá pelo grupo, ok? Pessoal, um bom fim de semana para vocês, bom descanso e até sábado que vem. Obrigada, Obrigada. professor. Tchau, bom fim de semana para todos. Tchau. Tchau, professor. Tchau a todos.